Jogo do Flamengo na Libertadores é cancelado após invasão da torcida do Medellín. Conmebol acaba de se pronunciar. Flamengo terá vitória por WO, 3 pontos garantidos e classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores da América. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Sextou, hein? E chegou o grande dia. Hoje à noite tem sorteio de 2 milhões de reais no Pix do Milhão. O link está aqui no comentário fixado e na descrição. Você pode adquirir agora seus pontos e concorrer nesse Pix do Milhão do Dia das Mães. Vai concorrer a 2 milhões de reais. Vamos falar do que a gente viu ontem, né? Na Colômbia. Que vergonha, cara. Clube, entidade, segurança pública fizeram um verdadeiro papelão no estádio Atanásio Girardot. O Independiente Medellín ignorou todo o perigo, né, que a torcida anunciava antes da bola rolar e a Conmebol, né, pagou para ver. Fez pouco caso, fechou os olhos e a polícia local se mostrou incapaz. O Flamengo ficou refém aí da falta de segurança num jogo de Libertadores da América. Cara, é impressionante hoje a gente passar por isso. Não, se fosse há 20 anos atrás, tudo bem, mas hoje passar por isso é surreal. A polícia, inclusive, sugeriu que o jogo fosse com portões fechados e o Medellín não aceitou a recomendação. A partida entre Flamengo e Medellín pela Libertadores, ontem à noite, acabou cancelada. Ela não foi suspensa, ela foi cancelada após o episódio da invasão aí dos torcedores colombianos. Quebraram o estádio todo, tem imagens aí viralizando. Eles depredaram aí o banheiro, né, os corredores, né, aquelas placas, né, aquilo ali tudo foi pro chão, né? Inclusive colocaram uma barreira assim de proteção entre a arquibancada e o campo. Aquilo ali foi igual papel, né? Os torcedores foram para isso, para acabar com o jogo, detonar o estádio. E essas imagens rodaram o mundo, né? Inclusive, para você entender por que aconteceu tudo isso ontem, não foi porque apenas um jogo, né? O Medellín contra o Flamengo. Até porque o Medellín tinha chance de se classificar nessa edição de Libertadores. Porque tinha 4 pontos, se vencesse o Flamengo ia a 7. Mas a torcida jogou tudo por água abaixo. Para você entender, vamos recapitular. No último domingo, o Medellín perdeu para o Rio Negro Águilas por 2-1 em casa. Resultado que custou a eliminação do campeonato colombiano. Eles foram eliminados do campeonato colombiano. Restavam apenas a Libertadores, né? E aí o principal acionista do clube, o Raul Giraldo, ele entrou em campo após o apito final e começou a discutir com os torcedores, xingou, mandou o dedo do meio, enfim. E aí, no caminho para o gramado, né, até o vestiário, junto com os jogadores, o Giraldo fez gestos aí em direção às arquibancadas. Segundo o jornal El Tiempo, ele levantou o braço como se estivesse comemorando uma vitória, né? Ali debochando do torcedor. Bom, a torcida reagiu negativamente, exigiu a saída do acionista, inclusive com protestos dentro do estádio. No dia seguinte ao episódio, em meio à repercussão negativa, Raul Giraldo, o que ele fez? Pediu o boné. Ele publicou um vídeo com pedido de desculpas e comunicou o afastamento do cargo de representante legal do clube. O Medellín também mudou de treinador recentemente. Alejandro Restrepo comandava aí o time no início da Libertadores, foi demitido 5 dias depois, após a derrota por 4-1 para o Flamengo em abril no Maracanã. Sebastião Botero assumiu a equipe de forma interina. O Botero era o treinador do Sub-20. E aí ontem, uma das torcidas organizadas do Medellín postou uma imagem com os dizeres: nem perdão, nem esquecimento, afirmando que brincaram com as esperanças de um povo, ou seja, o circo estava armado, né?
Todo mundo sabia que ia acontecer alguma coisa no jogo de ontem. E aí, o time colombiano recebeu vaias, antes mesmo da bola rolar contra o Flamengo. Tava um clima hostil, né, para quem estava trabalhando lá. Membros das organizadas foram à partida vestidos de preto e com o rosto coberto. E aí, no momento em que a bola rolou, começaram a tirar bombas e sinalizadores em direção ao gramado. Também houve princípio de incêndio nas arquibancadas. Eu fico imaginando se o Luiz Araújo faz aquele gol logo no início do jogo, não ia ter estádio. Não ia ter, simplesmente eu não sei o que poderia acontecer ali com o Medellín tomando um gol logo no início, né? E aí foi realmente um cenário devastador, uma atmosfera tensa, né? Não era surpresa para a organização do local. Grades foram colocadas no entorno do campo e foram arremessadas. Torcedores do Medellín que vinham organizando aí o protesto abertamente pelas redes invadiram o gramado, passaram a tirar essas grades no chão, começaram a atacar pedra, garrafa, e tudo isso já estava programado, gente. Eles estavam marcando pelas redes. O Medellín sabia, a polícia sabia, a Conmebol não tomou nenhuma atitude, pagou para ver e tá aí. E vocês sabem, né, que toda edição de Libertadores ou de Sul-Americana tem um problema desse tipo. No ano passado a gente teve isso lá contra o Racing, né? Vocês viram isso lá no El Cilindro. Os caras ficaram meia hora tacando fogos para dentro do gramado, uma fumaça, sinalizador, bomba, tiro, porrada e bomba, literalmente, né? Tanto que o Racing foi punido aí com trocentos jogos sem torcida. Aliás, eu acho que o Medellín tinha que receber uma punição grave, daquelas de ser expulso dessa edição da Conmebol, né? E de ficar impedido de participar das próximas edições. Alguma coisa tem que acontecer para o torcedor, esse torcedor maluco, que acho que nem pode ser chamado de torcedor, que vai para fazer esse tipo de coisa, ele não ir mais ao estádio. Ou se ele for e fizer isso, ele está sabendo que vai prejudicar o seu time, né? Enquanto tiver aí punição branda da Conmebol, ou não tiver punição, ou a punição que o clube merece nessas condições, mas o clube não tem culpa do torcedor ir lá fazer isso. Mas não estou falando de um torcedor, dois torcedores. Todo o setor atrás do gol, onde fica ali o Barra Brava, né, a torcida organizada, né, os caras que vão realmente para a briga, para o tumulto, todo aquele setor ali. Então o clube tem consciência disso, os caras estão lá todos os jogos, né? Então, assim, dá para saber quem é quem e dá para você também tomar aí uma atitude radical em relação a isso. Bom, a gente tem aqui, inclusive saiu agora, produção, saiu agora. Ó, o jogo não foi suspenso, foi cancelado pelo regulamento. O Flamengo será aí declarado como vencedor por WO. 3-0 é o placar quando tem um jogo de WO, né? E aí o Flamengo já está nas oitavas de final, se classificando aí de forma antecipada, restando 2 rodadas. Vamos ver o que diz aqui o artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê: quando uma equipe for considerada responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida, a sanção será a determinação do placar final da partida, ou seja, WO. No caso do futebol de campo, o adversário é declarado vencedor por 3-0. Então, é possível aí que a Conmebol decrete o WO a qualquer momento. A qualquer momento deve sair essa decisão aí, né, dando essa vitória ao Flamengo por WO e 3 pontos. A gente tem aqui alguns casos, como por exemplo em 2025, a entidade sul-americana deu a vitória ao Fortaleza sobre o Colo-Colo após uma confusão similar. A partida foi paralisada aos 24 minutos do segundo tempo por invasão de torcedores chilenos e nessa ocasião houve 2 mortes no entorno do estádio. Por fim, caberá aí à Comissão Disciplinar da Conmebol determinar as punições devidas. O processo inclui análise de relatório do delegado da partida e da equipe de arbitragem, diretor de futebol do Flamengo, português José Boto, inclusive vai falar assim que a delegação pousar em Porto Alegre. Aliás, o Flamengo já pousou em Porto Alegre, 1h45, né, produção? 1h45, José Boto e Leonardo Jardim darão uma entrevista coletiva. O Flamengo acabou de divulgar. Então teremos aí uma entrevista coletiva para falar sobre esse assunto. Temos aqui também um outro exemplo, né,
em 2025 pela Sul-Americana, o Independiente e Universidade de Chile, jogo pela Sul-Americana, a briga entre torcedores chilenos e argentinos começou no intervalo da partida, disputado no estádio do Independiente, quando o placar estava 1-1, atos de vandalismo começaram na partida, a torcida visitante, e foram revidados pelos donos da casa que invadiram o setor da Laú. Nas gravações do momento da briga é possível observar torcedores caindo da arquibancada. E aí a Conmebol deu WO nesse caso, né, e puniu. O Boca Juniors e River, na Libertadores de 2015. O jogo na Bombonera era válido pela volta das oitavas de final. Foi suspenso após torcedores do time visitante terem sido atingidos por spray de pimenta na volta do intervalo. O jogo foi cancelado após mais de uma hora. No momento do tumulto, o placar estava 0-0, resultado favorecia o River. A Conmebol decidiu punir o Boca por ter sido considerado responsável pela confusão, por isso o River se classificou para as quartas. Em 2008, pela pré-Libertadores, Cerro Porteño e Cruzeiro. Em fevereiro, né, na primeira fase da competição, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, os mineiros venceram. Na ida, iam ficando aí na frente novamente, também fora de casa. Entretanto, aos 25 minutos do segundo tempo, o árbitro chileno Carlos Chandia deu a partida por encerrada porque a torcida paraguaia arremessava pedras e garrafas no gramado. Ele já havia paralisado o jogo por questões aí de segurança, né? Como já havia passado aí mais de 2/3 do tempo do jogo, o resultado de 3-2 para o Cruzeiro foi mantido e o time mineiro avançou para a fase de grupos. Olha, e a Conmebol acabou de se pronunciar, gente, nesse momento. A Conmebol abrirá expediente para definir o que será feito da partida. Isso depende da decisão da unidade disciplinar, baseada na documentação do jogo. O WO é uma definição provável, mas não uma certeza. Por isso, o Flamengo aguarda a definição, que vai acontecer de maneira acelerada, pelo pouco tempo à disposição até a próxima rodada. O Medellín vive fase conturbada e por isso foi alvo de protesto da torcida local. Antes mesmo da bola rolar, o time colombiano recebeu vaias. Clima hostil, membros das organizadas foram a partida vestidos de preto com o rosto coberto. E aí, no pronunciamento, a nota completa da Conmebol diz: a direção de competições e operações da Conmebol informa que, devido à falta de garantias de segurança por parte do clube mandante e das autoridades competentes para assegurar a continuidade da partida entre Medellín e Flamengo, válida pela fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026, o jogo foi cancelado. Além disso, e considerando que todos os procedimentos estabelecidos no manual de clubes da Conmebol foram aplicados, o caso será encaminhado aos órgãos judiciais da Confederação Sul-Americana de Futebol para as devidas determinações. Todas as informações relacionadas aos eventos ocorridos dentro e fora do estádio serão encaminhadas ao Comitê Disciplinar da Conmebol, disse aí a própria entidade. Com isso, gente, é WO, é vitória do Flamengo, são 3 pontos garantidos, classificação para as oitavas de final. Só ontem, sem o Flamengo jogar, o Flamengo até entrou em campo ali, disputou uns minutinhos, mas não completou o jogo, né? Mas só ontem o Flamengo conseguiu se classificar para as oitavas da Libertadores da América, né? O Leonardo Jardim conseguiu cumprir a sua suspensão, porque ele ontem estava impedido, né, de estar no gramado ali comandando o time. Quem estava é José Barros, seu auxiliar. O Flamengo conseguiu descansar o time para o jogo contra o Grêmio e deixou todos os antes malucos, porque eles queriam secar o Flamengo e foram dormir chateados. Porque não teve jogo, gente. Não teve jogo. Dito isto, segue o líder do Grupo A, Mengão, com 10 pontos classificados, né, para as oitavas de final. Tudo isso na loucura que aconteceu ontem. Foi realmente assim inadmissível. Quem estava assistindo de casa não estava acreditando, né? Um incidente que aconteceu que já era aí premeditado, né? Todo mundo sabia. Então o Flamengo ganhará aí por 3-0, né? E seguirá a mesma jurisprudência do Colo-Colo, né? Que aconteceu lá com o Colo-Colo. Então é WO, gente. Esse é o procedimento inicial adotado pela Conmebol, né? Existe lá a questão disciplinar que julga cada caso. Então é isso que vai acontecer. Nós já estamos adiantando para você, meu amigo, nesse início de sexta-feira, o que vai acontecer aí
nessa questão do jogo que foi cancelado. Bom, o Flamengo já está em Porto Alegre, a cabeça já é o jogo contra o Grêmio domingo, tem Campeonato Brasileiro e o Mengão precisa vencer porque está a 6 pontos aí atrás do Palmeiras. Vamos com tudo, hein? Eu volto ainda hoje com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!